O ser humano vive uma briga interna constante entre o seu lado mais primitivo, selvagem e emocional, e o seu lado mais civilizado, ponderado e racional. De um lado, o sistema límbico, incentivando todos os instintos mais primitivos do ser humano ligados à sobrevivência, tais como a fome, o medo e o instinto reprodutivo. De outro, temos o neocórtex buscando a lógica e o autocontrole racional. Enquanto o primeiro instinto é o predominante na biologia humana, o neocórtex é a parte do cérebro que precisa ser exercitada para que não tenha sua função completamente engolida assim que o sistema límbico seja ativado. Para efeitos de análise, podemos separar as pessoas em duas categorias gerais. A primeira categoria é das pessoas que buscam um aprimoramento pessoal e não se deixam levar por seus instintos, sempre tentando dominá-los. A segunda categoria é das pessoas que simplesmente não se importam em serem guiadas por seus instintos e não hesitam em colocá-los para fora se o contexto se mostrar propício. Como poderia ser possível um convívio pacífico e ordeiro entre um grupo de pessoas ordeiras e racionais e outro grupo de pessoas com comportamentos animalescos? O primeiro grupo, em qualquer embate que surgisse, certamente seria destruído pelo segundo grupo, já que o primeiro grupo pensaria duas vezes antes de recorrer à violência, enquanto o segundo grupo já haveria agido e tomado conta de tudo. O mesmo cenário pode ser visualizado em diferentes segmentos da vida. É como na política, onde aquele que possui menos escrúpulos e mais fome para saciar seus instintos sobressai aquele que é ponderado, racional e pacífico. O grande problema é que conviver com essas pessoas, pertencentes a egrégoras selvagens, é como conviver em uma eterna disputa. Para eles, tudo é uma competição, uma necessidade de sobressair o adversário. Sim, o ser humano é movido de acordo com os próprios interesses, e a competição é benéfica até certo ponto, mas quando ela ultrapassa os limites da razão, ela se torna predatória e elimina qualquer valor de compaixão e de respeito ao próximo. Agora, imagine em uma situação de colapso social como uma queda de energia, uma queda da internet, algo que causasse um problema no sistema financeiro ou causasse desabastecimento de produtos essenciais. Imagine o caos que seria. Pessoas sem escrúpulos não pensariam duas vezes e nem teria limites para cometer as maiores barbáries e atrocidades que o ser humano é capaz, usando apenas como base o que acontece em um conflito entre um povo e outro, por exemplo. Infelizmente, vivemos em uma ilusão, em uma sociedade ordeira que só parece ser ordeira devido ao medo da punição. As pessoas não se comportam porque são boas, se comportam porque têm medo de serem punidas. Mas tão logo esse véu de ilusão social ordeira seja rompido, a verdadeira face da sociedade entrará em vigor com as suas leis baseadas na terra de ninguém e na selvageria generalizada. A sociedade é formada por hierarquias, mas quando se trata de ordem e força, o grupo dos humanos mais primitivos se sobressai devido ao seu comportamento de manada, ainda que este comportamento seja prejudicial e destrutivo também para eles mesmos. O único, porém, é que junto com a autodestruição dos primatas, eles destroem os civilizados também. As consciências mais primitivas são animalescas e selvagens por natureza, mas até então se comportam como pessoas civilizadas, ainda que esse comportamento mais ordeiro seja motivado e controlado pelo medo da punição. O problema é que essas consciências estão em corpos físicos, o que lhes permite interagir com o mundo físico, e tão logo eles percam a ilusão de controle que ameniza os seus comportamentos selvagens, toda essa onda de barbárie será liberada, causando destruição, e tudo isso devido à falta de compreensão dessas consciências que se recusam a evoluir. Essas pessoas não têm a capacidade cognitiva mínima suficiente para entender qualquer questão um pouco mais complexa e são inteiramente guiadas por seus instintos e pela sua estupidez. O real problema não reside apenas em um contexto específico de colapso social, mas do dia a dia, da rotina. Se essas pessoas não possuem capacidade de discernimento mais complexo e não possuem qualquer ética ou respeito pelo próximo, a tendência de comportamento dessas pessoas é forçar todo o resto a seguir a mesma direção que o instinto deles os guiam. Na prática,
Isso se manifesta com essas pessoas te culpando ou te caçando por qualquer divergência ideológica existente. E o povo do outro lado, pacífico, racional e ordeiro, tenta desescalar esse conflito, sempre tentando apaziguar a situação, porque sabe que enfrentar o outro lado é uma declaração aberta de guerra. A questão aqui é que toda vez que o lado ordeiro decide recuar para apaziguar a situação, o outro lado ganha mais força e toma ainda mais o controle da sociedade. É como um câncer que vai tomando conta de um órgão e que, enquanto você não o combate por receio de danificar o órgão, você acaba cedendo à doença. Todo esse contexto serve para uma análise e uma reflexão particular sobre a construção e constituição do mundo. Somente através do debate saudável e da compreensão mais complexa da realidade é que podemos entender melhor a vida e a lógica geral como um todo. Fechar os olhos para a realidade não a torna inexistente. A realidade continuará existindo independentemente da crença ou da interpretação de cada um. Porém, discuti-la, debatê-la, tentar compreendê-la através de diferentes pontos de vista, concordando ou discordando deles e das teorias propostas, é de direito fundamental da construção do ser humano através da filosofia. E se você gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de mais conteúdos como esse. Isso nos ajuda a continuar com esse trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.